Fala galera, beleza? Canal Entre a Cruz e o Mundo aqui. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre soteriologia. O que é isso? É a doutrina da salvação. Eu já fiz um vídeo anteriormente explicando 4 doutrinas: a luterana, a calvinista, a anglicana e a anabatista, que pode ser os batistas hoje. E hoje nós vamos ver a arminiana, a sinergista, a semipelagiana e a pelagiana. E eu já vou deixar bem claro no começo do vídeo que eu não concordo com nenhuma dessas 4 que eu vou explicar agora. Porém, eu acho necessário você explicar o outro lado, né, as vertentes que você discorda. Eu, particularmente, sou calvinista. Acredito na salvação por meio de Deus, por meio da graça, os doutrinas da graça, né? Salvação totalmente de graça. E nós, depois de sermos salvos, respondemos com as boas obras. Eu não acredito que existem boas obras, que as obras cooperem com alguma forma com a salvação. Eu acho que as boas obras é apenas a consequência da salvação. Porém, vamos explicar as outras vertentes, as outras linhas e tudo mais. Eu vou começar com a arminiana, beleza? Eu vou estar aqui lendo os 5 pontos, certo? Eu não sei de cor. Os 5 pontos do arminianismo. O que acontece? Os arminianos, né, surgiram depois de Jacob e Armínio, e eles queriam discutir sobre a salvação. Aí eles fizeram 5 pontos e levaram ao debate isso. Aí os calvinistas, que eram discípulos de Calvino, resolveram combater essa ideia e fizeram 5 pontos contrapondo, né, cada 5 pontos do arminianismo. Então, historicamente, o que aconteceu? Primeiro veio 5 pontos do arminianismo, né, para debate. Era comum na época eles fazer concílio, fazer debate, tudo mais, né? Não era uma divisão, não é que um é inimigo do outro, era apenas um debate. E aí, para debater com isso, os calvinistas fizeram 5 pontos. Né? Os calvinistas vieram primeiro na linha histórica, porém os 5 pontos do arminianismo veio primeiro para levar ao debate, e aí fizeram 5 pontos do calvinismo para debater cada ponto que fizeram. O primeiro é a depravação total, é o mesmo nome do calvinismo. O calvinismo também fala da depravação total, mas o calvinismo ele fala que o homem é totalmente morto, depravado e não consegue alcançar a graça. Porém, a total do arminianismo também crê que as pessoas nascem em pecado e tudo mais, só que tem a diferença que o livre-arbítrio ainda existe e a pessoa pode escolher a Deus por conta própria, sem intervenção divina, para assim dizer. A graça comum de Deus já é o suficiente para a pessoa autocrer, sabe? A pessoa, por ela mesma, consegue ter fé e tudo mais. Temos também a eleição condicional, que a eleição precisa da fé. Então, tipo, ainda assim existe a eleição, porém a eleição não é condicionada por Deus, a eleição é condicionada pelo homem. E aqui uma diferença da eleição incondicional é que a eleição condicional, Deus escolheu antes da fundação do mundo os seus eleitos. Na eleição condicional é como se fosse a presciência. Ele predestinou aqueles que ele saberia que ia crer. Então existe essa diferença. Eu vou ser sincero, para mim é indiferente essa parte, porque para mim tanto faz, cara, se Deus foi antes ou depois, ou se ele previu, ou se ele determinou antes, porque Deus ele está fora da linha do espaço-tempo, sabe? Tipo assim, Deus não tem antes e depois, para ele tudo já aconteceu, tudo está pronto, ele está vendo a história completa. Então, por mais que eu concorde que tudo foi antes, porque Deus já estava na eternidade e determinou tudo, mas existe essa visão, existe até um texto que fala sobre a presciência de Deus, que Deus já sabe todas as coisas, o que é óbvio, né? Como eu disse, ele está fora do espaço-tempo, então para ele antes e depois é a mesma coisa. Então, mas eu ainda prefiro acreditar teologicamente pelos versículos bíblicos que, né, tudo foi antes da fundação do mundo, né? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, tudo mais, mas tem essa visão do depois, né? Não necessariamente depois, né, mas da presciência, que Deus previu aqueles que iriam crer e por isso o predestinou. Nós temos a eleição, a expiação, né?
expiação ilimitada, certo? O calvinismo já é a expiação limitada. Qual que é a diferença de ilimitada para limitada? Que a ilimitada dos arminianos, eles creem que Deus morreu para todo mundo, Jesus no caso, né? Jesus ele morreu por todos e todos podem alcançar a graça. Tipo assim, Jesus morreu e deixou a porta aberta. Cara, agora você que vai, mano. A porta está aberta, agora com você, entra pela porta e tudo mais. A ilimitada já diz assim, ele morreu para aqueles que nele crê. Que aquele que nele crê morreu eficazmente. Por isso que hoje em dia o termo calvinismo está sendo trocado, né? Na verdade, até o calvinismo a gente prefere usar o termo reformado, o termo soberanista, e essa parte do expiação limitada a gente está trocando por expiação eficaz, porque diz que Jesus morreu eficazmente pelos seus eleitos. Né? Foi uma coisa que, tipo, ele fez e deu certo. Já a eleição ilimitada, é nossa que, tipo assim, ele morreu, mas, tipo assim, não tá certo ainda. Você tem que dar o seu empurrãozinho, você tem que entrar pela porta, entendeu? É mais ou menos essa a ideia. Lembrando que se tiver alguém das outras linhas, né, alguém arminiano, quiser explicar melhor aqui, ó, segue firme no comentário, cara. Comente aí, vamos debater, vamos aprender. Sem discussão, cara, é para aprender. Vamos aprender com a nossa história, né? De levar as coisas para um debate saudável. Lembrando que a igreja é uma só, né? A igreja de Deus não tem placa, não tem linha teológica. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus é o suficiente para a salvação. O resto é só a gente debatendo ideias de como as coisas funcionam. Quarto ponto seria a graça resistível, que seria, tipo assim, Deus chama as pessoas, dá a graça e o ser humano ele consegue resistir à graça. Tipo assim, dizer não, tudo mais. O calvinismo já fala que a graça é irresistível, né? Se Deus chamou, ele convence e não tem como dizer não, porque quando você vê a graça de Deus, você fala, cara, você aceita, porque é coisa linda demais. É, tipo, meio que não tem como dizer não. Agora, pro arminiano, meio que tipo, tem como falar não, tem como você perder a salvação, né? Você crê e depois você rejeita, fala, cara, não quero acreditar mais, e tudo mais. Então, pelos arminianos, a gente pode rejeitar a salvação pela graça, digamos assim. E por último, é o segurança em Cristo. Que assim, o homem pode ser salvo e confiar em Cristo na salvação, porém ele pode perder essa salvação, né, como eu disse anteriormente, não necessariamente pelo pecado, mas pelo abandono da fé. Tipo assim, se ele não crê mais, ele abandonou a fé, ele cria tipo, de uma fé grande ou pequena, e aí ele perdeu totalmente essa fé. Ele não crê mais em Cristo. Aí é como se ele tivesse sido salvo e perdeu a salvação. Né? O contraponto do calvinismo é que é a perseverança dos santos, que diz que aqueles que são eleitos, aqueles que creem em Cristo, Deus ele salva e ele guarda aqueles que são salvos para não perder a salvação. Eles podem chegar a cair, eles podem chegar até a se desviar, mas eles acabam voltando porque uma vez que eles viram a beleza de Cristo, viram, né, tipo, a Deus e creram, teve fé e foram salvos, Deus ele permanece com a sua salvação, ele faz aquele pessoa se perseverar no caminho de Deus. Então, pelos arminianos, o homem pode perder a salvação? Sim, pela perca da fé, pela apostasia. Agora eu vou falar de uma coisa aqui que eu descobri até há pouco tempo, cara. Eu estudei sobre isso. Estou estudando sobre a história da igreja e entra muito na igreja católica. A soteriologia de sinergista, que é a da igreja católica. Até pouco tempo eu achava que a igreja católica era semi-pelagiana, mas ela não é. Ela é sinergista. Inclusive a igreja católica, ela condena o semi-pelagiano. Olha só que da hora. Tipo assim, você entender, você estudar, né? Você não ter conceitos errados, né? Mesmo que seja uma religião que não é sua, é muito legal você, mesmo que você discorde, você entender a plenitude que aquela igreja ela acredita. Porque é muito melhor, cara, você ser honesto com as coisas, sabe? Você não rejeitar, falar, tudo aquela coisa não presta e tudo mais. Você tem que entender o que ela realmente acredita. Né? Igual a igreja presbiteriana, ela preza por isso, ela fala, né, para nós sermos julgados conforme aquilo que nós acreditamos em nossos documentos. Né? Porque tem muitos espantalhos, cara, da igreja presbiteriana, do calvinismo, como existem espantalhos em várias outras igrejas, né, inclusive a católica. Então, cara, é muito bom a gente entender
e estudar aquilo que a documentação daquela igreja diz que é a doutrina daquela igreja, e não o que as outras igrejas acham, né? Então, a Igreja Católica ela é sinergista, está na documentação católica, certo? E aí eu vou explicar o que ela acredita sobre a salvação. Algumas coisas eu vou estar lendo, porque eu não decorei, certo? Eu fiz um roteiro aqui. E o que a Igreja Católica ela acredita? Que ninguém começa a salvação sozinho. Primeiro vem a graça de Deus, vai ter a graça divina, mas depois vem a cooperação humana. Então é como se fosse uma coisa de sinergia entre a graça divina e a responsabilidade humana, ou graça divina e o livre-arbítrio, o que você quiser dizer. Que a Igreja Católica ela acredita sim no livre-arbítrio. E aí, tipo assim, tem uma sinergia das duas cooperando. Deus quer salvar e o homem quer ser salvo. Aí os dois cooperam entre si. Tipo, tem gente que fala que não, e tudo bem, mas eu acho muita semelhança, cara, entre essas doutrinas, a arminiana, a sinergista, e um pouquinho da semi-pelagiana. A semi-pelagiana, acho que ela já é uma heresia, mas, tipo assim, eu acho que elas têm a semelhança. Porque muitas coisas acontecem, está escrito no papel, mas na prática é um pouquinho diferente. Mas enfim, vamos focar no que interessa aqui. Isso aqui já estou desviando do assunto. Tem até um texto que é de Filipenses, que a Igreja Católica usa, Filipenses 2, 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em vós. Então, por exemplo, essa é a conduta, né? Deus, ela efetua a salvação na pessoa, mas a pessoa tem que desenvolver a salvação, a pessoa tem que cooperar, de certa forma. Ela tem que trabalhar, ela tem que manter, então, tipo assim, ó, é tipo uma porta de emprego quando um amigo seu pega e te indica, e fala assim, ó, a porta para você entrar, fui eu que pus, beleza, você indicou. Mas para você permanecer, você tem que ser um bom funcionário, porque o seu chefe vai ser outro cara lá, e aí pode te mandar embora depois você for um funcionário mal, e é mais ou menos isso. Deus, ele te salva, mas você agora tem que cooperar, você tem que fazer a sua parte. Você é responsável por se manter salvo, né, para você não perder essa salvação. E sim, a Igreja Católica também acredita na perda da salvação. Então, sim, para a Igreja Católica, primeiro Deus faz algo, Deus move, Deus chama, Deus ilumina e concede graça, mas o homem participa ativamente. Ele coordena essa salvação, ele meio que coopera com Deus para a obra da salvação. Por isso que o nome é sinergia, porque acontece uma sinergia entre Deus e um homem para que a salvação ocorra. Certo? Você vê que existe um pouco de semelhança, né? Tipo, o arminiano, ele que Jesus abre a porta e meio que, tipo assim, o homem tem que ir e o sinergista, tipo, tem a parte de Deus, mas tem a parte do homem que ele meio que colabora. Tem diferença? Tem diferença. Se a gente fosse aprofundar em cada ponto, a gente ia ver diversas diferenças. Da graça de Deus, da queda do homem, das questões, mas como é que eu vou dizer só o superficial de cada um, a gente vê várias semelhanças, né? E é lógico, se você quiser que a gente aprofunde mais sobre o assunto, é só comentar, né? Fala o que você está querendo, dá um like, se inscreve no canal, e a gente aqui está trabalhando para você. Se você comentar aqui, cara, quero tal assunto, nada a ver com soteriologia, manda brasa, comenta aí que a gente trabalha, estuda e vamos trazer para vocês aqui o conteúdo. Agora nós vamos para a semi-pelagiana. Agora aqui eu já vou dar uma entrada aqui, uma intervenção, que tudo bem que você concorde com o que você quiser, você é livre para você fazer o que você quiser, para acreditar no que você quiser, mas, biblicamente, aqui a gente já está entrando numa heresia, tá bom? Não estamos falando de uma linha teológica correta, uma linha teológica, tipo assim, uma possível interpretação, aqui já é heresia. Se você crê nisso, se a sua igreja crê nisso, cuidado, cara, é heresia, beleza? Ah, mas não concordo, para mim as outras linhas que são de heresia, cara, beleza, igual eu disse, você acredita se você quiser. Porém, biblicamente, né, todas as linhas teológicas possíveis, essa aqui é heresia para a Bíblia, por exemplo. Semi-pelagiano, ele vem um cara, vem de Pelágio, né? Depois a gente vai ver
que é o Pelágio também, pelagiano, né? Aqui a gente já mistura a fé com obras, mas a obra vem em primeiro lugar. Então, tipo assim, você pratica boas obras e aí depois você é salvo. Você é salvo, então, pelas suas obras. Porém, existe a questão da fé, por isso que é semi. Então, a sua salvação é pelas obras, mais a sua fé. Então, por exemplo, você é um cara do mal, tudo errado, tudo mais, aí você quer se converter, você começa a praticar coisas boas, depois você pratica várias coisas boas, tudo mais, você começa a ter fé em Deus, e aí você é salvo, porque você praticou boas obras e teve fé em Deus, né? Ou fé em Jesus Cristo, tudo mais. Aí é isso. Né? Então, assim, a natureza do homem ela é afetada nessa visão. A graça é necessária, mas o início da fé é parte do homem. Então, tipo, se o pontapé da fé é do ser humano. Da fé não, da salvação. E da fé também, praticamente. Né? Então, o homem, ele tem fé por si só. O homem, ele começa a boa obra, né? Eu comecei tem uma frase didática ali que eles usam. Tipo assim, eu comecei a buscar, depois Deus me ajudou. Então, por exemplo, você busca Deus primeiro e depois Deus te busca. É por isso que chega a ser uma heresia, porque a realidade bíblica da salvação em Jesus Cristo é que Deus começa a boa obra. Você vê que todas as linhas anteriormente, tanto a sinergista, a arminiana, a calvinista, a luterana, a anglicana, a batista, todas elas é Deus que começa a obra. Existem suas diferenças? Beleza. Mas Deus começa a obra e aí depois o homem faz alguma coisa por consequência e tudo mais, né? Ou existe até uma linha tênue aí da colaboração, certo? Mas primeiro é Deus. Tudo começa em Deus. Aqui não. Aqui começa no ser humano. O ser humano começa a ser bonzinho, o ser humano pratica boas obras, entendeu? Daí tem textos, cara, que, tipo, não dá como defender. Por exemplo, Lucas 15:18. Aqui, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E, tipo assim, cara, é totalmente fora de contexto. É um versículo solto, que nem é o versículo meio que inteiro. Tipo assim, você vê que é uma coisa errada, digamos assim. Por isso que é heresia, né? Não tem uma desculpa, não tem como dizer que é uma vertente teológica correta. Cara, não tem. Por isso que eu falei, cara, se você acredita nessas coisas, cuidado, porque biblicamente você pode estar cometendo um erro que pode levar a sua salvação em risco, sabe? Tipo, uma coisa muito séria, cara, pra quem crê, pra quem é um cristão, é a sua salvação que está em jogo, cara. Então, cuidado. Né? Tem o Romanos 9:16, que não depender de quem crê ou de quem corre atrás, mas de Deus, né? E assim, você vê que o texto que eles usam, cara, fala de Deus. Tipo assim, mas de Deus. Cara, eu devia tá com um esboço aqui, certo? Passei o mouse em cima para mostrar, mas não tá mostrando minha tela aqui. Mas assim, a salvação depende de Deus. Até o texto eles estão usando de má fé, sabe? Para tentar colocar algo na Bíblia que seja na versão dele, mas você vê que é totalmente distorcido, sabe? É totalmente fora de contexto. Porque as discordâncias, cara, para ela ser realmente correta, ela tem que ter uma linha de interpretação possível. Aqui não tem nem isso, cara. Não tem uma linha de interpretação possível. Porque assim, a mensagem de Jesus, cara, o central, que Jesus veio para salvar dos pecados, que o ser humano é pecador, e aí veio a graça e tudo mais, ela é uma base de consenso geral. Certo? Todas as igrejas cristãs acreditam nisso. Aí existem outras coisas que, tipo assim, se a base for a mesma, o pilar não importa muito. Então, existem textos que dão linhas de interpretação possíveis. Fala, pode ser isso, pode ser aquilo. Pode ser, por exemplo, o batismo de criança, o batismo só depois de adulto, é por imersão ou por aspersão, ou então pode ser os dois. Então, tipo, são linhas de interpretação possível. Então, tanto um quanto o outro está ok, porque todos eles têm uma linha de raciocínio dentro do texto bíblico. Mas existem coisas que afetam a base, que é a divindade de Cristo,
certo? A salvação em Cristo Jesus, a graça divina. Quando quebra essa base, que aí a gente chama de heresia, porque aí realmente não tem uma linha de interpretação possível, não tem como você criar uma salvação em Cristo por meio dessas coisas. Quando você quebra a base do cristianismo, aí, cara, já era, é heresia. Não tem como um cristão acreditar nisso, certo? É outra religião, não é cristão. Por isso que a gente fala que é heresia, por isso que a gente fala que a igreja que acredita nisso é uma seita, certo? Porque quebra o princípio básico do cristianismo. E agora, o último, para a gente terminar, é a soteriologia pelagiana. Aí chutou o balde de vez, certo? Aí, tipo assim, nega tudo, nega pecado original, nega a herança do pecado de Adão, nega tudo, cara, nega a graça divina. É o homem por si só. Você é salvo pelas suas boas obras, você não precisa de nem ter fé, sabe? Tipo, se você for um ateu bonzinho, se for um satanista bonzinho, você vai pro céu. Porque o que importa são suas boas obras na terra, certo? Então aqui o homem ele nasce neutro, certo? E aí as suas obras vai decidir se ele é bom ou se ele é mau, certo? Então existe texto base para isso, é igual eu falei, é tudo distorcido. Eles usam Romanos 5,12. Porque um só homem entrou o pecado no mundo, né? E por um homem vai. Tipo assim, ó, o pecado de Adão interfere no nosso. Tá? Que estamos nos vossos mortos, dentro dos pecados. Então, tipo, beleza, você tá morto, mas você pode viver por si só. O que é estranho, cara, porque quando a palavra morto, ela tem o sentido de realmente você não pode fazer nada, você morreu, você tá morto. O que o morto faz? Nada. O morto só tá morto. Precisa da graça de Deus para reviver. Precisa do Espírito Santo para a pessoa renascer espiritualmente. A pessoa precisa nascer de novo. Então, cara, pelagianismo é a maior das heresias, cara. É você dizer que você não precisa de Deus, que você é salvo por si só, né? Então, basicamente, a diferença, às vezes, é quem inicia essa obra da salvação, certo? Se você quiser um conteúdo mais completo, assiste o outro vídeo, certo? Eu vou deixar aqui por aqui, pelo canto, aqui, a telinha do vídeo, clique lá para você assistir, certo? Eu vou reforçar que eu não acredito em nenhuma dessas quatro, certo? Eu acredito mais no calvinismo, na soberania de Deus. Quanto mais Deus é soberano, quanto mais Deus ele determina, quanto mais Deus ele é o autor da salvação, mais eu acredito, certo? Se tiver uma linha onde Deus é mais que o calvinismo, eu acredito naquela linha, certo? Minha linha é que Deus salva, Deus faz, Deus acontece, Deus é o cara e a gente não presta para nada. É essa a minha visão, é essa a minha conduta, porque Jesus é o cara e a gente não presta. Para mim é isso, certo? O ser humano não é bonzinho em coisa nenhuma. Todas as nossas boas obras são trapos de imundícia para Deus, certo? Jesus Cristo é o único autor da salvação, é o único caminho, a verdade e a vida, é o único redentor, certo? Ninguém coopera com ele. Para mim, Jesus é o único. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Dá um like, se inscreve no canal, não esquece de comentar o que você está achando e clica nos links na descrição para você ajudar o canal. Eu pretendo estudar teologia, já achei um curso aqui, ó, filezinho, não é uma faculdade, infelizmente, vou ter que deixar isso para próximo, mas é um curso, cara, muito completo. É um curso de teologia reformada, um dos professores, cara, é Augusto Nicodemos, é uma coisa muito boa, cara, muito boa mesmo. Vou aprender teologia bíblica, teologia sistemática, a história da igreja, a história do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Vou aprender, cara, até a introdução ao grego e ao hebraico. E qual que é o meu intuito? Meu intuito é, se não conseguir fazer a faculdade, é fazer esses cursos e ir, por exemplo, para uma pós, né? Porque eu faço em outra faculdade em engenharia, né? Eu aproveito e faço pós em teologia com esses cursos básicos. Eu pretendo fazer outros cursos, por exemplo, com Guilherme Nunes e o Iago Martins de grego, né? São cursos que eu posso complementar e fazer tipo assim, a minha faculdade aos poucos, né? Não que eu vá ter um bacharel, mas eu vou estudando um pouquinho de grego, um pouquinho de hebraico, um pouquinho de história da igreja, vou fazendo os cursos de gente de confiança que eu conheço, certo? E aí até eu ter uma bagagem de uma faculdade, por exemplo. E aí, cara, o caminho para as pós-graduação, para quem sabe conseguir fazer um mestrado,
Eu pretendo, depois de um mestrado, estudar inglês no doutorado. Cara, eu quero seguir essa linha de teologia, cara. Assim, é meus planos, certo? Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês, tá clicando nos links aqui, porque sem ser pastor, cara, teólogo não tem muito como ganhar dinheiro. Por isso que eu tô fazendo a engenharia civil para ter como sustentar minha família, e a teologia vai ser o meu ministério, onde eu vou estar trabalhando voluntariamente, seja aqui no YouTube, ou seja na minha congregação, né? Ensinando, dando aula, né? Prestando serviços à congregação. Quem sabe até outras denominações, cara, que precisar de uma instrução, né? O que a gente puder fazer, cara, tamo aí, certo? A gente tem que aprender junto, caminhar junto, né? Como eu disse, não importa sua igreja, sua linha teológica, desde que não seja uma heresia, cara, seja uma linha de interpretação possível, cara, vai fundo, é isso aí, tamo junto, a igreja é uma só, eu creio na unidade da igreja, sabe? Que a igreja de Cristo é uma só, e que todos nós vamos estar no céu em Cristo Jesus. Nós cremos nele, beleza? Então, vou ficando por aqui, até a próxima. Fui.